Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que eu já tenho aqui o sinal verde para lançar os trabalhos desse evento, que é muito importante para nós, do laboratório. É um prazer anunciar que estamos começando o seminário em comemoração aos 10 anos do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, o nosso LabMundi, que atualmente é um laboratório entre unidades da USP, entre o Departamento de História e o Instituto de Relações Internacionais. Eu comecei saudando todos, porque já temos esse costume das apresentações virtuais continuarem permanentes dentro da esfera virtual. Então, sei que os colegas podem ver esse vídeo em outras oportunidades, mas também explicando um pouco o sentido dessa primeira sessão começar virtualmente, né, dessa primeira sessão ser virtual, porque temos colegas aqui que estão fora do Brasil, estão em outros fusos, estão nas suas tardes e nas suas noites, e essa é uma das razões que nos ajuda a entender por que a primeira sessão desse evento é virtual. Esse evento havia sido programado para acontecer em outubro do ano passado, mas em razão da mobilização dos alunos aqui na universidade, ele foi adiado para agora abril, e os colegas que estão aqui, que vão apresentar os seus trabalhos daqui a pouco, estavam conosco ano passado, mas agora estão nas suas viagens de campo, e aí nós encontramos essa solução para mantê-los aqui no nosso programa, né, com muito prazer, o Leonardo, a Nicole e a Sara, que vão ser apresentados e vão intervir daqui a pouco. Bom dia a todos e todas. Tivemos aí alguns problemas técnicos com a nossa apresentação inicial do professor Alexandre Morelli, mas vou, enfim, continuar aqui, né, a partir de onde ele parou. Ele estava explicando que em função vários dos apresentadores estarem fora, foi pensada essa mesa inicial virtualmente. Eu originalmente não ia participar, porque cometi a loucura de me tornar coordenador de graduação aqui da Universidade Federal Fluminense e não consegui enviar absolutamente nada para o LabMundi, o que me causou uma imensa dor no coração, porque participei dos momentos iniciais da fundação do laboratório, mas como Deus escreve certo por linhas tortas, né, aconteceu tudo isso e cá estou, tendo a oportunidade de estar na primeiríssima mesa do evento. Um privilégio sem tamanho, né? Mas vou passar então rapidamente, apresentar muito rapidamente os membros aqui da nossa mesa, né? A gente vai começar ouvindo o professor Rafael de Bivar Marchesi, que é um dos pais fundadores aí do LabMundi, né, e que vai justamente apresentar algo dessa trajetória. Na sequência, eu vou passar a palavra para Nicole Bianchini, que fez graduação e mestrado pela USP, e atualmente é doutoranda na mesma instituição, sob orientação do professor Rafael Marchesi, né, e vocês vão ouvir mais sobre o tema com a apresentação dela. Na sequência, a doutoranda Sara Boscov, que também fez graduação e mestrado na USP, e atualmente está fazendo seu doutorado sob orientação do professor João Paulo Pimenta. E, finalmente, meu xará, Leonardo Derenzi, né, que fez a graduação aí em Relações Internacionais na USP, e atualmente é mestrando, e é meu chapa de outros carnavais aí do antigo Twitter, né, em breve prestes a ser demolido e sairemos felizes daquilo lá. Bom, sem mais delongas, Rafael, a palavra é sua. Leonardo, muitíssimo obrigado. Alexandre, obrigado também pela apresentação inicial e, sobretudo, Alexandre, obrigado por ter organizado, né, toda a cozinha do evento. Poxa, foi um trabalho fantástico feito, né, ao longo do ano passado, preparação dos textos, discussão, tudo mais, né, e com esse bate e volta. E é uma alegria muito grande estarmos aqui celebrando os 10 anos, né, 11 anos, mas são 10 anos, né, que é a nossa data redonda feita ano passado, né, e com uma grande responsabilidade de abrir o seminário, mas como foi dito pelo professor Leonardo Marques, eu optei por fazer um texto quase que confessional, ou seja, um exercício de ego-história no sentido de apresentar, né, uma leitura própria, evidentemente, de qual foi a trajetória do laboratório, de sua fundação, quais foram os seus motores de fundação e como é que o conjunto das leituras realizadas ao longo desses 10 anos informam diretamente o que eu estou pesquisando neste momento, né. Eu não vou retomar o texto, porque a ideia nossa é que a gente tenha, ao longo desses 2 dias, a oportunidade de discutir intensamente os textos que já circularam entre os membros do laboratório, mas como essa sessão é uma sessão gravada, eu acho que é importante dar uma linha geral, né,
bem sumária do que está contido no meu texto. A origem do laboratório está ligada às trajetórias iniciais de pesquisa minha e do professor João Paulo Pimenta, dentro do departamento de História, cada qual participando dos seus grupos respectivos de pesquisa, mas a gente tem um ponto comum na nossa trajetória, que foi o projeto temático da Fundação do Estado-Nação Brasileiros, desenvolvido, né, entre 2003 e 2009, no qual a gente teve uma proximidade muito grande em termos de discussão e tudo mais, mas sem constituir um laboratório em si. O nosso laboratório nasceu, em realidade, de uma demanda externa. A partir do momento que a gente foi contactado pelo professor Sven Beckert para participar, né, de uma rede de história global, é que a gente teve impulso para finalmente instituir uma parceria longa de amizade, de mais de 20 anos, está completando 30 anos, na verdade, né, para, enfim, criar realmente um espaço institucional de pesquisa sobre o problema do Brasil e da história mundial, né. E o laboratório teve um acréscimo decisivo no momento em que os colegas do IRI se juntaram a nós, e aí o laboratório acabou adquirindo essa configuração interinstitucional. No entanto, para ser bem preciso no que está colocado no meu texto, né, houve um momento chave, foi o momento que eu escrevi com o João Paulo Pimenta um balanço sobre história global na América Latina e no Caribe. É um texto que foi escrito em 2013 para 2014, publicado em 2015 em português e em inglês em 2018. Esse texto eu tive, inclusive, a oportunidade de discutir com o professor Alexandre Morelli na FGV do Rio de Janeiro, quando ele ainda estava lá em 2016, e é um texto que tem uma mensagem muito clara. Ou seja, o que é tomado como novidade historiográfica nas academias do Atlântico Norte, a partir dos anos 2000, a tal da história global, há muito se praticou na América Latina, desde a década de 30, na América Latina e no Caribe, pela própria posição periférica nossa, como latino-americanos, como caribenhos, né, no quadro mundial. Então, o texto, ele tinha uma pegada de intervenção muito forte, dizendo basicamente o seguinte: olha, o que hoje é tomado como a última onda historiográfica, na verdade, há muito tempo praticado aqui, né? E nesse texto a gente faz um rastreamento das tradições de história global na América Latina e no Caribe, identificando fundamentalmente 3 linhas decisivas na constituição do campo, tal como se praticou aqui antes de se criar o rótulo história global, que é o marxismo caribenho, segundo lugar, as múltiplas interfaces entre a Escola dos Anali e seus praticantes locais aqui na América Latina, né, e toda aquela tradição, em terceiro lugar, vinda do pensamento cepalino, que depois deságua na teoria da dependência e que depois resulta também na perspectiva do sistema mundo, tal como proposta pelo Immanuel Wallerstein e pelo Terence Hopkins. Ora, o ponto-chave do texto é que essas 3 linhas, marxismo, latino-americano e caribenho, Escola dos Anali, CEPAL, teoria da dependência, sistema mundo, estão muito fundadas nas tradições locais de escrita da história no nosso continente, né? O ponto-chave do texto que a gente fez era um elemento provocativo, mas ao mesmo tempo programático, no sentido de dizer o seguinte: olha, se a gente quer fazer história global na América Latina, no Brasil, em 2014, 2015, 2016, necessariamente temos que dialogar com essas tradições pregressas, historiográficas, fundantes no nosso campo, no Brasil e em outros países latino-americanos, né? O texto, então, que eu escrevi para o LabMundi retoma a história da composição desse texto com João Paulo Pimenta, para chegar num ponto final, que é de apresentar o que eu estou desenvolvendo atualmente, que é uma história global da escravidão do café, que vai do século XVI até começo do século XX. A gente pode dizer, poxa, é um livro que está dentro das modas recentes de história de mercadoria, histórias globais, assim por diante, mas, no entanto, o projeto é um projeto que se afina diretamente ao texto programático que eu escrevi com o João Paulo Pimenta, e que, de certo modo, vamos dizer assim, é uma espécie, não sei se é muito pretensioso dizer isso, mas uma espécie de carta de nascença das intenções historiográficas do laboratório, do LabMundi, né? No restante do meu texto, desse texto que eu preparei para o nosso evento, o que eu faço? Eu tento rastrear, a partir dessa fundação, né, das tradições de escrita da história no Brasil, né, como é que as leituras realizadas ao longo de 10 anos de laboratório informam o que eu estou fazendo. Fundamentalmente, eu nomeio 4 aportes decisivos aí das nossas leituras teóricas. Primeira, né,
evidentemente, é o aporte do Wallerstein e do Brodel, do Fernando Brodel, no que se refere ao conceito de economia mundo, ou seja, como é que é um conceito estruturante para compreender o objeto da história global do café. O segundo ponto consiste em ressaltar como a teoria do tempo histórico, elaborada originalmente pelo Brodel, e que encontrou largo desenvolvimento no trabalho do Reinhard Koselleck, ou seja, a teoria dos tempos históricos plurais, também informa de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, o projeto que eu estou tentando realizar. Essas duas referências, como será possível observar ao longo desses 2 dias de seminário, são estruturantes para todas as pesquisas do laboratório. A todo momento, a gente está discutindo a perspectiva da economia mundial, da economia mundo, sistema interestatal, assim por diante, e sempre mobilizando uma teoria dos tempos históricos plurais, né, que vem de Brodel e vem, sobretudo, de Reinhard Koselleck. Pois então, essas são as 2 primeiras referências teóricas a que eu estou me referindo, que marcam o projeto que eu estou desenvolvendo sobre a história global do café. Uma terceira referência é uma referência metodológica do trabalho do Jean Paul Sartre, do método regressivo-progressivo, ou progressivo-regressivo, Jean Paul Sartre, como uma chave para sair dos becos sem saída da polarização entre história global e microhistória. Essa foi uma outra leitura fundante também para o laboratório, na medida em que o método sartriano, progressivo-regressivo, ele fornece essa saída elegante, né, para conseguir articular micro e macro na história, na escrita da história global. E, por fim, uma quarta referência importante também é a discussão do conceito de historicismo realista, tal como proposto pelo Steve Moreira. Ou seja, o tipo de história que a gente desenvolve aqui, e eu coloco isso enfim, como uma atividade, como um projeto coletivo de fato, né? É um tipo de história que procura sair também dessa dicotomia entre nomotético e ideográfico e buscar, pela dialética da duração, né, elementos que são reiterativos e elementos que são muito particulares na produção do devir histórico. Em síntese, é isso que eu faço no meu texto. Eu tento, enfim, dar conta, né, desse programa político do LabMundi, que é de reivindicar as tradições historiográficas pregressas como uma chave para a produção do conhecimento histórico nos dias correntes, mas, ao mesmo tempo, cruzando isso com referências teóricas bastante, vamos dizer assim, sólidas, e que não são necessariamente reivindicadas por quem escreve história global atualmente. Em geral, a perspectiva de Semamundo é vista como um elemento negativo pelos praticantes correntes da história global. Basta pegar o livro do Sebastian Conrad para verificar como é que os praticantes de história global tratam o tempo histórico, sem parar para pensar na dimensão plural do tempo histórico, né? Há um silêncio completo nos praticantes correntes de história global sobre o trabalho de Jean Paul Sartre como um trabalho capaz de fornecer a saída metodológica para a dicotomia entre micro e macro, né? E sem muito investimento teórico na velha discussão sobre nomotético e ideográfico. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o LabMundi e o texto que eu escrevi, né, ele, expressando o que é a trajetória do laboratório, tenta, de certo modo, dar a marca própria nossa coletiva do que fazemos aqui dentro, né? Eu poderia me adiantar fazendo uma crítica ao meu texto, me desnudando em relação a um ponto falho que tem no texto. Não farei isso, esperarei que o professor Leonardo Marques o faça, tá? Mas se ele não o fizer, eu me desnudo na parte do debate, tá certo? E explicando, enfim, uma contradição que tem aqui no que eu falei, tá? Muito obrigado e seguimos para as outras apresentações e para o debate na sequência. Obrigado, Rafael. Passo a palavra, então, para a Nicole. Nicole, 10 minutos, vou escrever quando faltar 2 aqui no chat, tudo bem? Beleza, Léo. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo está vendo aqui minha tela? Tudo certo com a minha tela? Tá. Tá, beleza. Bom, vou me referenciar aqui com as minhas anotações para não me perder no tempo.
Bom dia, pessoal. Na minha fala de hoje, eu vou destacar ainda aqui brevemente alguns dos pontos do meu texto, também com a ideia, né, como está sendo transmitido, uma parte do pessoal pode não saber do que eu estou falando. Então, eu vou abordar rapidinho esses pontos do meu texto que estão diretamente relacionados às leituras e discussões feitas tanto nas reuniões gerais do laboratório, quanto nos subgrupos, em especial no grupo Capitalismo e Sistema Mundo, do qual participei mais ativamente nos últimos anos. A minha pesquisa trata de representações visuais do consumo de café, de chá e de chocolate na primeira modernidade europeia, unindo uma perspectiva de longa duração desse consumo a uma tentativa de comparação entre dois blocos geográficos, o Noroeste Europeu e a Península Ibérica. Resumindo bem o meu argumento como ele está hoje, tenho examinado essa visualidade como parte de uma mudança social e cultural que se desenrola de modos distintos em cada país e em cada bloco, de acordo com contextos econômicos e políticos nas economias globais dessas commodities, que, quando combinados, resultam em mudanças internas nas potências europeias que modificam algumas modalidades de produção artística, que passam a incorporar a materialidade de importados de um modo gradualmente naturalizado. Para alguns autores, esse processo seria a europeização desses itens, dentre outros, né? Não só as bebidas. Apresentando dessa forma, eu espero, né, ter podido identificar onde as nossas discussões se encaixam nesse objeto. A formação do mercado consumidor europeu de bebidas quentes e estimulantes é, como toda transformação nas estruturas do cotidiano, um processo complexo e multifatorial. Não cabe, portanto, uma busca de causalidades unidimensionais ou em tempos curtos. É sim preciso fazer um diálogo entre esses estratos do tempo, para usar o termo do Kozelek. O evento apenas não dá conta de nos dar explicações satisfatórias sobre esse fenômeno. Colocá-los em diálogo com durações mais longas das mudanças estruturais, nas matrizes produtivas e distributivas de cada produto, modalidades europeias de imperialismo em cada região produtora e com transformações de rituais culturais que permitiram a sua incorporação à sociabilidade europeia em diferentes momentos, nos fornece material para uma reflexão mais produtiva sobre o tema. A imagem, nesse sentido, é um documento privilegiado, por isso nos ajuda a compreender essas questões e respondê-las, pelo menos inicialmente. É um objeto que contém, mas também molda relações sociais, é construído a partir de visões de mundo, mas também as constrói. No encontro do observado com o observador estão inseridos contextos de produção, circulação e consumo, tanto das commodities quanto das imagens, e de espaços de experiência e expectativa estéticos, sociais, políticos e econômicos, tanto da matriz produtora dessas imagens e dessas commodities, quanto também da consumidora / observadora. Ao mesmo tempo em que nos possibilita essa ampliação de horizontes de pesquisa, as imagens trazem consigo uma vicissitude própria que demanda cuidados e que adicionam novas camadas e escalas e temporalidades que precisam ser consideradas na pesquisa com elas. Para além da representação, ela é também um fenômeno material e histórico, com seus próprios circuitos de produção, circulação e consumo. O tempo da europeização das bebidas quentes se entremeia com o tempo de mudanças ou continuidades circunscritas aos contextos de cada país, nos padrões de encomenda artística, ampliando ou reduzindo a probabilidade de encontrar essas bebidas representadas visualmente em determinados contextos. Essas dinâmicas, por sua vez, coincidem com as especificidades das instituições dos mercados globais de cada produto e com as estratégias comerciais direcionadas a cada uma delas. Partindo para um caso concreto dessas dinâmicas em atuação, eu trouxe uma parte da subsérie de imagens de gênero, que seriam as conversation pieces, peças de conversação, numa tradução bem solta, que surgiram no momento crucial tanto da mudança no mercado artístico do Noroeste Europeu quanto da produção global de café e de chá. O chocolate, como veremos em breve, tem características próprias que o tornam igualmente interessante frente ao que observamos no caso das outras duas bebidas, mas de um modo diferente. A imagem que eu trouxe aqui se chama Assembly at Wanstead House, então uma tradução seria uma festa na casa Wanstead, e é produzida por William Hogarth entre 1728 e 1731 na Inglaterra. Enquanto um fenômeno único, né, uma imagem única, essa imagem é uma representação de uma cena de lazer e festa de uma família, tema comum nesse gênero, que não necessariamente precisava conter consumo de alguma bebida quente. Por seu estilo próprio, ela quebra com algumas convenções do retrato de família naquele momento ao representar um ambiente caótico e menos simétrico do que normalmente se vê em imagens do mesmo gênero, que enfatizavam a harmonia, a simetria e a organização geométrica da família em ambientes que normalmente tinham uma curadoria muito singular de objetos, apresentando poucos objetos bastante significativos. Em contraste, aqui o Hogarth apresenta uma casa grandiosa, com mobiliário e decoração elaborados e um grupo grande espalhados pelo centro da composição. O consumo de chá é posicionado no canto inferior direito, quase que afastado por uma sombra do restante do grupo, criando um mundo à parte e até mais íntimo do que o restante da festa. Nessa mesa separada, nós temos um anfitrião, Richard Child, com suas duas filhas, conectados gestualmente com o restante do grupo por meio da esposa de Child, que está aqui em branco, que mostra uma vitória num jogo de cartas estendendo a mão em direção deles.
Calcula-se que esse retrato fosse uma comemoração das bodas de prata do casal, simbolizando essa união familiar, esse sucesso da família. Mas indo além da análise inicial de observação e descrição, pensando um pouco no que o Rafael falando sobre o método do Sartre, de ir e voltar, vamos ir, né? O retrato nos dá o gancho para pensar nas estruturas de produção imagética e de circulação do chá que tornaram possível essa composição nesses moldes, nesse momento. Pensando na sua autoria e momento de produção, ela está inserida entre as décadas de 1720 e 1730, um momento no qual o gênero de conversation piece estava florescendo. Hogarth não foi o único a produzir esse tipo de imagem, e sua produção faz parte de uma busca pelo artista por uma nova clientela num cenário de consumo artístico em geral que deixava artistas ingleses vulneráveis e sem trabalho, já que o patrocínio real nesse momento estava em baixa, e obras feitas por old masters e por artistas estrangeiros tinham mais prestígio dos grupos que habitualmente compravam arte na Inglaterra. O mesmo período também é um ponto de virada importante para o consumo e produção de chá. Mudanças na dinâmica de competição europeia, um acordo com a China para a abertura de um entreposto no Cantão e ainda transformações culturais que estimularam a busca por atividades de autoaprimoramento aqueceram o comércio da erva e os negócios da EIC de modo geral. Londres, na virada para o século XVIII, estava passando por uma dinamização financeira, e o afluxo de capitais na cidade deu a muitos dos grupos envolvidos com essa abertura capital para investir no consumo de bens de luxo, como chá e produtos análogos, como a porcelana ou açúcar. Há exemplos de imagens do mesmo gênero na França e nos Países Baixos também, mas mais tardiamente, só a partir dos anos 1740. No mundo ibérico, por sua vez, eu ainda não encontrei nada semelhante ao longo do século XVIII. Minha hipótese para isso, por enquanto, é um predomínio do clero e da imagética católica nas encomendas de arte, em um contexto econômico que criou um mercado consumidor mais restrito para as bebidas de modo geral. Depois dessa análise macro, retornamos ao contexto local. Existiria, portanto, ecoando umas discussões que a gente teve no CSM, uma peculiaridade dos ingleses? Entrando novamente no terreno hipotético, ou menos nas imagens de consumo, parece que sim. A instituição do ritual do chá, representado nesse retrato de uma família que era ligada aos interesses da EIC, recentemente nobilitada e com um patriarca membro da Casa dos Comuns no Parlamento Britânico, sinaliza uma mudança de prioridades morais expressas na dieta e na materialidade com que esses sujeitos interagiam. Nesse momento, a respeitabilidade e a civilidade, que podem ser cultivados, adquiridos e perdidos, começam a substituir a nobreza e a honra derivados do nascimento, como valores importantes para a posição social de indivíduos e famílias. Veja, não estou falando de uma contestação de ordem social, mas de uma reconfiguração no campo de possibilidades para alguém se posicionar publicamente perante a sociedade. Essa transformação encontrou, o que parece, campo fértil no contexto inglês do pós-Revolução Gloriosa, que quando aumentava o número de casamentos e alianças entre grupos mercantis e financeiros com a aristocracia e setores proprietários de terra. Nesse breve estudo de caso, busquei demonstrar como o diálogo de escalas e escopos pode permitir incorporar o estudo da visualidade em análises de longa duração de objetos e processos complexos. Para conseguir abarcar essa ambição, nossos debates têm sido fundamentais. Obrigada. Obrigado, Nicole. Passo a palavra agora para Sara. Sara, vou escrever quando faltar 2 minutos. Eu não escrevi para Nicole porque ela conseguiu parar exatamente 2 minutos antes. Ok. Sara, tá bom? Certo, eu vou compartilhar aqui 1 minuto. Ok. Vocês conseguem ver? Bom, tá, acho que tá indo. Foi. Foi? Então, vamos lá. O meu tema tem tudo a ver com a Nicole, que está super interligado. Ele é um pequeno recorte, né, o texto que eu enviei do meu doutorado, que eu estudo meados do século XVIII e XIX, a forma da gente pegar as imagens e analisar os tempos históricos que essas imagens contêm, certo? Então, aqui, no meu caso do texto que eu mandei, foi a Sociedade Luso-Brasileira do primeiro quartel do século XIX. Com a transferência da corte para o Rio de Janeiro em 1808, houve uma mudança, na verdade, houve um acréscimo de mais uma temporalidade, dentre tantas outras que já eram vividas naquele espaço, que se denominou, segundo nos moldes de Koselleck, de modernidade. É um período histórico que se diz moderno, que pode ser caracterizado de forma bem resumida pelo vislumbre de novas alternativas em um tempo vindouro, que não apenas aquele de um futuro cristão desejado na lógica vigente à época. Isso que seria um alargamento do horizonte de expectativas, e que gerava um sentimento de estabilidade, transição, celeridade, e de novas formas de experienciar o tempo histórico.
No caso aqui da América Portuguesa, com essa mudança da corte, há esse sentimento em uma parte da sociedade da época. Com isso, ocorre uma abertura não apenas nos horizontes de expectativas sociais, mas também nos horizontes das imagens produzidas nesse período, em meio àquela sociedade. Em termos artísticos, ocorre o acréscimo de novas formas de representações pictóricas, representações pictóricas, só que eu quero ressaltar antes que, como a Nicole estava falando, é que até 1808, basicamente na América Portuguesa, as representações elas limitavam as representações de cunho religioso, que é o tempo, né, o tempo da eternidade. Tinham poucos retratos, geralmente de benfeitores de instituições, como Santa Casa, ou de clérigos, e também alguns exemplares de imagens urbanas, como eu trouxe aqui do Leandro Joaquim, isso porque havia uma proibição da coroa portuguesa de circulação de impressos. Tinha uma limitação e não se podia imprimir coisas aqui, o que prejudicava um pouco os artistas na circulação de estampas, de gravuras que eles se inspirariam para fazer, bem como não tinha um estímulo geral das belas artes nos territórios portugueses em geral, contando também aqui o reino, mas isso é uma coisa para outras questões. Bom, dito isso, as produções que representavam sobretudo o tempo religioso, que se voltava sobremaneira ao tempo da eternidade, a essas produções se juntam as produções neoclássicas de cunho racionalista e laico. Algumas produções portadoras de certo grau de romantismo também, não ainda como uma estética instituída, mas sim como uma experiência romântica. Um novo gênero de pintura, para além da pintura histórica, que é o que eu trouxe no texto, que são as produções dos artistas viajantes, e tudo isso já a partir de 1808 incentivado pela coroa, que convida artistas estrangeiros e começa a permitir aulas régias de desenho. E assim também aumenta-se o consumo e circulação de algumas imagens, devido à presença da corte, e nesse sentido também há uma sofisticação de parte da sociedade. Portanto, são introduzidas novas formas de representar esses tempos vividos no espaço americano-brasileiro, que estão intimamente ligadas às vivências dos tempos daquela sociedade. Bem, para se compreender brevemente essas representações, faz-se necessário falar um pouquinho sobre as questões da imagem na sociedade. Deixa eu passar aqui. As imagens contêm camadas de tempo e colocam diante do observador o tempo em si. Há padrões de repetibilidade, que dão pistas das vivências passadas, assim como a história. Há reminiscências de um tempo não cronológico, assim como uma pluralidade de tempos que podem e devem ser hierarquizados. As imagens apreendem estruturas de longa duração por conta dos ritmos temporais presentes no momento da produção da imagem, assim como o instante pregnante da imagem, que é a escolha de um instante principal que dá significado ao antes e depois daquele instante, bem como elementos que fazem parte da demanda social daquele dado momento da história. O autor da imagem, ele reproduz seu tempo através da técnica, da simbologia escolhida, dos conceitos que ele coloca na imagem de forma consciente ou inconsciente, metáforas, alegorias, em suma. O artífice, reproduz através das condições de possibilidade da criação de determinada imagem e que perfazem a ação pictórica e acabam por encapsular o tempo que é colocado diante do observador ao contemplar dada produção imagética. Assim, as imagens produzidas no primeiro quartel do século XIX no espaço brasileiro-americano eram baseadas nos ideais e experiências daquele período, no qual eu destaco a crescente necessidade de se registrar as coisas não apenas em descrições textuais, mas imagéticas. Para além das produções pictóricas e esculturais catequéticas, que eu devo ressaltar que teve papel fundamental no Ocidente para a difusão da própria história da arte, há o desejo de demarcação da realidade em registros gráficos. E aqui eu coloco o conceito de vista, que é um conceito de observação passiva que produz conhecimento. Ao se olhar, você passa a conhecer algo, e que se tornou preponderante sobre os demais sentidos ao longo do século XIX ocidental. Isso de acordo com Javier Fernandes, e que acaba desembocando na explosão tecnológica dos nossos dias, onde tudo se volta para a imagem. Contudo, havia naquele período um limite para o objeto que deveria ser representado, tanto por conta do interesse do que se deveria dar a conhecer ao fruidor, quanto pela ideia do que se deveria contemplar, e por aquilo que, a partir do momento que você contemplava algo, você poderia se tornar partícipe deste acontecimento. Por isso, nem tudo era interessante de ser registrado imageticamente. E aí eu coloco, como
como exemplo, as revoltas do período da época do Dom João lá no Brasil. Eu, por exemplo, não encontrei até hoje nenhuma representação da Revolução Pernambucana, nem aqui em Portugal, nem aí no Brasil. Só que, nesse mesmo tempo, você tem, assim, representações lá no final do romantismo no século XIX. Mas você não tem imagens daquela época. Mas você tem essa representação que eu trouxe só de exemplo, da aclamação de Dom João VI, que ocorreu logo após a supressão do governo republicano de Pernambuco, que é uma imagem de afirmação da monarquia, que se contrapõe, sobretudo, aos exemplos que estavam vindo da América Hispânica, né, das repúblicas que estavam acontecendo lá, e apesar do Debré ser um liberal para a história da arte, não necessariamente apoiador de Dom João VI, você tem uma representação disso. Bom, agora eu passo para a imagem que eu trouxe lá, que é uma imagem produzida por artistas viajantes, que é um exemplo da representação da expansão desses limites e, consequentemente, dos tempos vividos. Bom, primeiro, por essa imagem estar reproduzindo uma paisagem natural, com o intuito de dar a conhecer ao fruidor a grandeza da natureza da América, demonstrada pela presença dos 3 homens pequenos, que, se der um zoom aí dá para ver, na imagem. Lembrando que essa imagem foi produzida para um público principalmente europeu, que vinha conhecendo esses espaços americanos também através dos olhos, e não apenas na imaginação através de relatos. Segundo, essa imagem coloca diante do observador o tempo da natureza, um tempo longo, que foi retratado simultaneamente junto ao tempo curto do instante idealizado, no caso aqui, pelo Thomas Ender, e isso também é uma novidade. A partir do século XIX, com esses pintores viajantes, essa idealização e essa valorização do instante também é algo novo para a história da arte nesse sentido. Eu também destaco a contraposição de tempos que há dentro e fora da imagem, entre a floresta tropical longeva, que já se encontrava estabelecida antes do momento da pintura, que não fora organizada no sentido de ela não teve que mexer para que ela fosse pintada, de certa, por lógica para aquela geração, e a pintura do tipo natureza morta, que é a representatividade da finitude, do tempo determinado para todas as coisas, do fluxo temporal fechado em si e paralisado pela imagem. Dessa forma, é a contraposição da natureza viva e pujante com a morta e finita. Bom, por fim, para exemplificar esse alargamento dos limites e interesses que se dão a conhecer pelas pinturas, eu trouxe a imagem do Debré, dessa vestimenta de festa dos índios, uma família de botocudos, que é mais um exemplo de um tempo que também se sente de transição, onde há um incremento no escopo do que pode ser retratado, inovação nos protagonistas das pinturas, que nesse caso é gerado por curiosidade, interesse científico e etnográfico, mas que não deixa de ser representativo daquele tempo onde essas questões se colocavam e estavam presentes no cotidiano de parte dos que viviam no Ocidente naquele período. Com isso, eu quis trazer rapidamente como é estar diante de uma imagem, analisá-la, nos dá a oportunidade de descortinar os tempos vividos e suas variedades aprendidas por meio da imagem. Obrigada. Obrigado, Sara. Certinho dentro do tempo. Passo a palavra, então, ao meu xará, Leonardo Derenze. Léo, fica de olho no chat, que faltando 2 minutos eu te aviso, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Aqui, maravilha. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu vou nessa minha fala apresentar muito rapidamente qual foi o objetivo da minha pesquisa, qual está sendo o objetivo da minha pesquisa, e depois explicar como a experiência junto ao LabMundi foi fundamental para melhorar a maneira como eu faço aproximações ao meu problema de pesquisa. Eu estou interessado em compreender as dinâmicas políticas e econômicas do sistema global do café no pós-1945, e nesse período de treinamento do mestrado eu decidi focar nas dinâmicas do que alguns chamam de multilateralismo ou diplomacia do café nos anos 50. Na passagem de 53 para 54, o mercado internacional do café ele enfrentou uma das suas maiores crises, o baixo volume de café para aquela safra que ocorreu por conta de uma geada que destruiu cafezais tanto no oeste paulista quanto no norte do Paraná, criou uma severa incompatibilidade entre o que era a oferta e a demanda, fazendo com que o preço internacional do café subisse a um patamar inédito. Com a alta do preço, as exportações
diminuíram muito e os países cuja economia muito dependia do café enfrentaram dificuldades econômicas severas. Não foi só o caso do Brasil, cujas exportações de café naquela época, nos anos 50, representavam entre cerca de 60% e 70% das exportações totais do país, mas também de países como Colômbia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica e outros da América Central, cujo peso do café nas exportações era ainda maior. Esse sinal vermelho no mercado internacional do café foi um acelerador para que os países produtores, muito sob a liderança de Brasil e Colômbia, que juntos exportavam entre 50% e 70% de todo o café do mundo naquela década, esses países dessem início a estudos e aproximações políticas para assinarem um acordo internacional do café. O plano deles era se inspirar no que já ocorria com outras commodities, com as quais os países produtores já discutiam a formação de um acordo internacional que regulasse o comércio, como foi o caso do trigo. Mas essa experiência do café também se antecipou ao que talvez seria a experiência mais bem-sucedida e famosa em relação ao acordo de commodities, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cujas primeiras conversas ocorreram na segunda metade dos anos 50, mas que só iriam se concluir no início dos anos 60. Então, a partir de 54, quando houve aquela crise no mercado internacional do café, diversos estudos e acordos de curta duração foram realizados. Em geral, esses estudos e acordos giravam em torno de um certo consenso, cotas de exportação. Seria a criação de um sistema coordenado de cotas de exportação que daria capacidade para que os países produtores criassem um mercado internacional mais estável e, mais importante do que isso, de controlar a queda do preço. Para esses países cuja economia muito dependia do preço do café, a contínua queda do preço a partir de 54 apresentava um cenário catastrófico, por conta da incongruência que acontecia entre os termos de troca de países exportadores de commodities, que também precisavam importar os insumos necessários a seus projetos de industrialização, como bens de capital, maquinário e petróleo, entre outros. Ao longo dessas diversas aproximações com acordos de curta duração entre os produtores latino-americanos, esse multilateralismo do café atingiria um certo ápice em janeiro de 58. Reunidos no que seria a primeira Conferência Internacional do Café, que foi composta por países da América Latina, Ásia e os impérios europeus que à época aumentavam rapidamente a sua produção nas colônias africanas, os delegados dos governos nacionais discutiram o anteprojeto do convênio constitutivo do que seria a Organização Internacional do Café. Mas, ao longo dos 7 dias daquela conferência no Copacabana Palace, o anteprojeto do acordo foi mutilado, e o espírito original de criar uma organização com poderes para implementar cotas de exportação não existia mais. Natimorta, a Organização Internacional do Café foi criada ao fim dessa conferência. Hoje eu busco entender por que essa iniciativa não teve o seu sucesso esperado. E agora, de que forma as reflexões feitas no LabMundi me ajudam com essas aproximações ao objeto? O primeiro de tudo é desnaturalizar o que seriam essas atitudes e posições dos diplomatas ou das autoridades governamentais nas negociações, sobretudo relativizando profundamente o lugar das chancelarias nacionais, que a pesquisa até o momento tem mostrado ser de um papel quase nulo. Isso nos leva, portanto, a buscar identificar e compreender quais seriam e são as forças históricas, para além do tempo curto de cada mandato presidencial, por trás do processo em direção ao acordo do café. Pelo lado dos países produtores, por exemplo, no caso do Brasil, fez-se necessário entender o lugar da força econômica e política da lavoura do café, e também de outros atores do mundo do café, como os escritórios exportadores da Praça de Santos. Qual seria a relação dessas forças históricas com o processo que estava situado em outra temporalidade, por exemplo, a saber, o processo de urbanização e industrialização das suas sociedades nacionais, que, em geral, a lavoura do café, no caso brasileiro, muito se opunha. As reflexões do LabMundi também chamaram a atenção para a necessidade de considerar as especificidades de cada unidade de observação com qual eu trabalho. Isso nos fez nos distanciarmos de metodologias um tanto esquemáticas, como a da commodity chain, de cadeia de commodities, que sempre busca entender o sistema de uma commodity a partir das relações lineares e unidirecionais entre produção, troca e consumo. A procurar relações que fogem desse caráter unidirecional, foi possível ver que, apesar do mundo da produção naquela época
não encarar grandes transformações, o mundo do consumo do café estava longe de se firmar na continuidade. A força histórica do mercado consumidor dos Estados Unidos, o maior importador de café à época, e isso, se eu não me engano, hoje também, tem se feito visível ao longo da pesquisa através da popularização de novas formas de preparar e beber café. A saber, o que foi naquela época uma tecnologia inovadora que se popularizou, que foi o café solúvel instantâneo. As grandes empresas importadoras e torrefadoras de café, como a General Foods, Folgers, Standard Brands e também a europeia Nestlé, se beneficiavam da queda do preço do café. E as novas tecnologias permitiam que diferentes tipos de café, como o robusta, que era produzido na África, entrassem mais facilmente no mercado. Ou seja, se no mundo da produção o mundo da produção se encontrava numa estrutura temporal mais congelada, os tempos do mundo da beneficiação e do consumo do café passavam por importantes transformações no pós-guerra. Por fim, as reflexões do LabMundi foram fundamentais para relativizar o lugar da Guerra Fria nessa narrativa. A aproximação da União Soviética com a América Latina no período do pós-Stalin tem alguma relevância, sim, para o multilateralismo do café nos anos 50. Mas ainda com o trabalho em andamento, tem se tornado cada vez mais claro que essa é uma história que guarda mais relação com outros processos, de tempos anteriores a 1945. Não se trata somente daqueles mais explícitos, como a construção de estados nacionais, a busca por sua viabilização econômica e a construção de economias ou sistemas mundo compostos por uma periferia exportadora de produtos primários. Mas há um exemplo mais claro que é relacionado ao que foi o espaço de experiência dos países latino-americanos, em especial o Brasil, nas suas relações com os Estados Unidos durante o entre-guerras, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 30 e 40, no qual uma certa promessa de modernidade e industrialização foi feita, mas não foi entregue, não foi cumprida, ou no pós-45 foi muito relativizada, sobretudo por conta da virada do governo dos Estados Unidos e da sua política externa em direção à Europa. Esse é um dos exemplos de outros processos que têm se tornado mais claros, que fazem parte dessa história. Eu fico por aqui, obrigado. Perfeito, super obrigado, Leonardo. Deixa eu aqui colocar as palminhas para todos os apresentadores aí da mesa, né? Eu vou fazer um breve comentário. Diga, Rafael, você levantou a mão? Você tentou... Eu queria bater palminha também. Eu queria bater palminha, só que apertei a palminha. Entendi, apertou o botão errado, tá certo. Bom, eu vou fazer um breve comentário, né? Mas já queria avisar para quem tiver perguntas, pode mandar aqui no chat do YouTube, que eu e o meu querido Alexandre Morelli vamos repassando aqui para os presentes, tudo bem? Bom, antes de tudo, meus parabéns à mesa como um todo, né? Muito bom poder ouvir vocês, e acho que ela expressa, não sei se era esse o plano, mas ela expressa lindamente o que é o laboratório, né? Porque a gente tem um trabalho, a gente tem o próprio Rafael aí, que é um dos pais fundadores do negócio, mas temos um trabalho orientado pelo Rafael, né? Outro trabalho orientado pelo João Paulo, com a qualidade que a gente já espera dos trabalhos que vêm relacionados a esses dois, né? Mas é muito legal poder ver também as mudanças, né? A grande adição que foi a entrada do Alexandre Morelli, já numa fase que eu, infelizmente, não tive o privilégio de experimentar, né? De vivenciar, mas é muito interessante ver como, para o grupo, um avanço, inclusive, temporal, né? Essa discussão que o Leonardo trouxe aí sobre o século XX. Então, é muito bom ver os caminhos que o laboratório está tomando, mantendo a sua essência, mas, né, ampliando em caminhos extremamente interessantes. Vou seguir a ordem dos apresentadores, né? Para o meu querido bebê Rafael, jamais desnudaria você, né, meu querido? Jamais faria isso publicamente, privadamente, talvez. Queria primeiro só começar com uma pequena observação, que eu senti falta do nosso querido Ricardo Salles na referência ao Estevão Moreira, né? Vou mendigar aqui a citação, sim, do nosso finado amigo, que não está aqui para fazer isso, mas eu estou aqui para lembrá-lo, né? Mas a pergunta que eu tenho mesmo, ela é especificamente sobre o Wallerstein, né? E um pouco de ego história também, lembrando um pouco dos primeiros anos aí do grupo e das nossas conversas mesmo, né? Antes do grupo.
E a minha lembrança, assim, é de que você tinha algumas ressalvas, né, como todo historiador, diga-se de passagem. Wallerstein sempre foi um saco de pancadas entre historiadores, incluído do nosso querido Dale Tomic, né, que está aqui no centro da sua narrativa. Mas eu lembro quando a gente começou a conversar lá por idos de 2012, né, o Arrighi foi uma das suas primeiras recomendações, até porque ele estava ali na base do Escravidão e Política, né, e quando eu comentei que estava adorando, e fiz aquele comentário, pô, é muito melhor que o Wallerstein, não sei o quê, e você me respondeu, não, o Wallerstein é muito rígido. Até procurei aqui o e-mail, mas não tive tempo para trazer as provas materiais. Mas a gente teve essa troca, né. E a minha impressão, é claro, é que a leitura do Wallerstein no Lab Mundi foi um momento chave de transformação da percepção em relação ao Wallerstein também, ou seja, não foi uma leitura que chegou acabada, né, você já tinha sua visão fechadinha do que era o Wallerstein, ela simplesmente foi reproduzida pelo Lab Mundi, ela foi transformada, me parece, pelo Lab Mundi. Isso é algo que a gente, né, você mesmo já falou em outras ocasiões, o Wallerstein saiu muito maior das discussões lá do Lab Mundi, o Arrighi provavelmente menor, né, mas isso acho que eventualmente transformaria até a leitura do próprio Dale, né, rebateria lá, porque o Dale hoje em dia me parece muito mais simpático ao próprio Wallerstein, né? Então eu queria ouvir de você um pouco mais sobre isso, quer dizer, essa história vista de baixo aí do Lab Mundi, do ponto de vista da minhoca, se sustenta? Nicole, né, você passa rápido, aqui na sua fala, até que você falou um pouco mais sobre a discussão de gênero, né, e a gente conversou isso na sua defesa também, né, mas queria retomar e ouvir um pouco mais de você, principalmente porque agora a gente tem o chocolate, ainda que você tenha já anunciado que, enfim, o chocolate tem as suas especificidades, né? Mas, enfim, a gente tem essa impressão geral de que o chá ajuda a construir, digamos, uma imagem associando a mulher ao espaço doméstico, né, e o café muito associado ao espaço público e aos homens, né? E, assim, a minha questão era justamente, assim, eu estava curioso para ouvir de você como essa discussão aparece em relação ao chocolate, mas você já disse que a coisa é meio complicada em termos de, né, você não está encontrando muitas coisas no mundo ibérico. E aí, ouvindo você agora, eu fiquei me perguntando se não é o caso de dar uma olhada na Itália, né? Se é que você já não está olhando, porque permanece uma das grandes consumidoras de chocolate ao longo da era moderna, né? Além de ter tradições artísticas fortíssimas, então estou me perguntando se ali não pode ter coisa, mas é ignorância mesmo. Queria ouvir de você um pouco mais sobre isso, né? E eventualmente, enfim, a gente vai continuar conversando em outros carnavais, mas ainda estou ansioso para ver um diálogo com a Marcy Norton, né? A Marcy Norton e o trabalho dela sobre o chocolate lá, o Sacred Gifts of Pleasure, mas a gente vai voltar a isso aí, e tem algumas outras referências que a gente pode conversar a respeito depois, né? Bom, para a Sara, também adorei, né, o trabalho, enfim, a sua apresentação aqui foi ainda mais elucidativa, porque você trouxe outras imagens, ficou mais interessante de, né, conseguir observar o seu argumento aqui, né. Mas eu queria ouvir um pouco mais de você a respeito justamente dessa imagem do Thomas Enders, né, que aparece já no começo do século XIX, né, e aí você falou, aqui tem algo novo, né, que é essa valorização da vista, mas também elementos antigos, e aí uma coisa, assim, presença de modernidade e tradição, e a imagem encapsulando essa pluralidade de tempos, né. E aí o que eu queria ouvir de você um pouco mais é sobre essa ideia mesmo de modernidade, né, quer dizer, do ponto de vista da história da arte, eu sou um ignorante completo na área, né, então é uma curiosidade genuína, mas do ponto de vista da história da arte, me parece que você... o argumento é um pouco de que essa modernidade ela é característica do século XIX, propriamente dito, né? Ainda que, ao longo do texto, você faça referências lá ao Crosby, né? Que combina bem com o Brodel, ou seja, processos que estão vindo de longa duração de fato. Mas quando olha para a arte especificamente, parece que é uma transformação muito do século XIX, e curiosamente, justamente com um estrangeiro, né? Que é o Thomas Enders. Então, eu queria ouvir um pouco mais de você, como você está entendendo essa modernidade a partir da história da arte na América Portuguesa, né? Se é isso mesmo, enfim, se essa novidade, na verdade, ela é mais ampla do que a América Portuguesa. E para o Leonardo, também adorei o tema, adorei ler o seu trabalho, né? Tem coisas aqui, essa coisa do café solúvel como tecnologia de guerra, como tantas outras tecnologias do nosso mundo, né, que surgem na guerra, internet, diabo 4, né? Extremamente interessante, né? Eu queria ouvir de você
é mais um pouco um esclarecimento também, né? Mas uma dúvida que eu fiquei, lá pela página 3 você fala sobre a coisa da qualidade do café não ser mais importante para o comércio, né? E como você está fazendo aqui, eu acho que o seu procedimento de pensar essa história do café para além aqui do século XX, né, e você tem uma grande figura para te ajudar nisso dentro do próprio laboratório, que é o Rafael, né, então acho que você está, de fato, num caminho excelente, mas me parece que um dos argumentos dele é justamente o de que no século XIX a segunda escravidão ajuda, né, o Brasil a conquistar o mercado mundial, mas com um café de baixa qualidade, né, é um café, a qualidade já está decaindo para se conquistar esse mercado mundial. Então, fiquei curioso, né? Quer dizer, você fala, parece ser um fenômeno, está tendo uma queda na qualidade ali também, um barateamento, tal, mas é mera continuidade em relação ao século XIX ou é alguma outra coisa que está acontecendo aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Quem tiver questões no YouTube, a gente vai ouvindo as respostas, na sequência a gente faz uma primeira rodada aí com as perguntas do YouTube, tá bom? Começa comigo, então? Começa comigo? Vamos seguir a ordem. Rafael, Nicole, Sara e Léo. Bom, deixa eu encostar a porta aqui rapidamente, por conta de barulho da molecada batendo bola aqui no prédio, né? Léo, muito bom o comentário, sobretudo lembrando o Ricardo Salles, né? O Ricardo, um companheiro crucial aí de trajetória, né? A gente nunca chegou a fazer um seminário com ele no Abimundi, mas ele sempre acompanhando as discussões que havia, e, poxa, ele formou, né, um quadro aí crucial para o laboratório, que é o nosso amado Rodrigo Goiano. Então, ele está presente nisso aí, e, sobretudo, assim, quando a gente propôs a leitura do Moreira, estava muito baseado nas conversas com o Ricardo. E o que o Moreira traz, esse elemento de cruzamento do Gramsci com a tradição do Brodel, do Mark Bloch, do Thompson, que está afinado exatamente ao tipo de preocupação de cruzamento que o laboratório sempre teve. Então, acho que, nesse sentido, foi uma leitura estruturante para muitos de nós, no sentido não propedêutico, ou seja, como fazer a história, mas ter consciência do que a gente faz ao fazer a história, né? E é evidente o cruzamento com Koselleck também, que está presente ali. Então, acho que foi uma leitura bem, bem significativa nesse sentido. Mas indo direto para a tua pergunta, para não sem mais delongas, né? Acho que é legal registrar isso. O que foi a experiência da leitura do Wallerstein ao longo de 2 anos, bem no início do laboratório, antes da entrada dos colegas do IRI, né? E, eventualmente, eu acho que a gente vai ter não uma reprodução, mas uma experiência equivalente a essa agora na leitura compartilhada do Brodel, do Mediterrâneo. Essa experiência de leituras de fôlego, ou seja, né, de grupo de estudo realmente, mas que a gente faz de forma compartilhada, é incrível, porque ao todo mundo se colocar nos seus vários graus de formação, isso nos permite sair da zona de conforto e ver de outro modo obras com as quais eventualmente a gente seja muito familiarizado, mas a gente não está vendo concretamente que essa obra, toda a potencialidade que ela tem. A experiência do Wallerstein foi muito isso. Eu conhecia muito bem os 3 volumes, tinha lido para mestrado e doutorado, mas era aquela leitura instrumentalizada para a redação de uma dissertação, de uma tese, né? E quando a gente fez a leitura compartilhada, foi um outro mundo que entrou. Esse aspecto é interessante. Quero registrar isso, que vai ser o conteúdo da minha resposta breve, né? A própria obra do Wallerstein, ela tem história. Primeiro volume de 1974. Quando ele propõe um conceito de economia-mundo, pegando o longo século XVI. No segundo volume, que é de 1980, ele já está respondendo diretamente ao Robert Brenner. Então, o debate Brenner-Wallerstein está embutido no segundo volume. O segundo volume é muito diferente, quando pega o século XVII, do que é o primeiro volume. Então, assim, é uma obra que vai sendo, vamos dizer assim, modificada ao longo da sua elaboração. O terceiro volume, que é de 89, o papo do Wallerstein ali é discutir com todos aqueles historiadores, economistas, sociólogos que já vinham empregando o conceito de economia-mundo, no sentido original dele, para descortinar o mundo não europeu. Então, poxa, o tema central do volume 3 é a incorporação de espaços como Império Otomano, como Império Russo, incorporação e não incorporação, África e Índia e China à economia mundo capitalista.
E, portanto, é uma outra escala de discussão, pegando a era das revoluções. O quarto volume é completamente diferente, porque é a discussão do Wallerstein, já bastante idoso, né, de 2011, então ele tinha 81 anos de idade quando ele terminou o quarto volume, e é ele se colocando, ou seja, todo o empreendimento intelectual que foi a perspectiva de ser ao mundo, dentro do campo mais amplo das ciências humanas. E, por exemplo, esse volume, eu lembro, assim, particularmente, o João Paulo depois pode confirmar, né, o João particularmente impressionado com a potência do que se refere, poxa, a capacidade de trazer uma nova conceituação da geocultura do capitalismo no longo século XIX. Veja, a história da leitura, da composição, se mistura com a própria história da leitura. E, nesse sentido, é um livro muito aberto. É impressionante, assim, o que ficou claro, né, da leitura compartilhada. Claro, tem todos aqueles esquematismos contidos no Wallerstein, mas ele é muito mais aberto do que, em geral, se representa. E aí entra um ponto, essas obras gigantescas, Brodel, Wallerstein, o próprio Robert Palmer, que foi uma leitura que a gente teve lá no início do laboratório, Robert Cox recentemente, essas obras são multivolumes, né, elas exigem uma conversão do leitor ao texto com paciência, ou seja, não são obras de leitura rápida, são obras que exigem, poxa, elas só são factíveis de serem realizadas coletivamente, sabe? Então, essa é uma experiência do laboratório que, por um momento, né, a Sara vai se lembrar disso, a gente abandonou antes do pessoal do IRI entrar. O pessoal do IRI entrou, a gente voltou para essa prática, e acho que essa prática aqui, ela sedimenta, ela dá uma liga para as coisas que a gente faz. O problema é que a gente vai formando os quadros vão sair para o mundo, que é natural, né? A gente tem que, como desafio de organização do laboratório, como manter essa memória passada para o futuro do laboratório, ou seja, como manter, enfim, tudo aquilo que foi acumulado, que as gerações mais recentes consigam, né, se valer desse legado acumulado. Acho que isso acontece pelas conversas e tudo mais, né, que a gente tem, mas a gente tem que fazer de uma forma mais sistemática. Aqui eu estou pensando mais na estrutura organizativa realmente do laboratório. Agora, a pluralidade disso fica muito evidente nas apresentações que já teve nessa primeira sessão, né? E acho que essa pluralidade estava presente, inclusive, na própria leitura do Wallerstein, né? Sugiro vivamente para os laboratórios que têm a mesma pegada que façam o que a gente fez, ou seja, essa leitura empática, né, de um monumento das ciências humanas, que são os 4 volumes do Moderno Sistema Mundial. Maravilha. Nicole. Bom, também umas perguntas muito boas, tem tudo a ver com o que eu tenho pensado nos últimos tempos. Eu vou começar pela mais fácil, que é as imagens italianas. Eu tenho procurado, assim, que realmente de imagens ibéricas eu tenho 2 só, e são assim, uma delas é o mercado em Madrid, que não tem consumo mesmo, né, de chocolate, tem as chocolateiras no chão, mas que era o jeito de acessar, assim, a representação do mundo ibérico, e também uma outra miniatura de 1755, que é uma representação, fala do café e do chocolate, acho que é do Dom João V, consumindo, mas também é uma miniatura, ela representa esse consumo aristocrático e se restringe muito a isso. Já na Itália, eu tenho encontrado algumas imagens, especialmente do Pietro Longhi, né, que ele tem essa inspiração nas peças de conversação, então ele produz imagens muito parecidas na Itália. Ainda não encontrei, talvez, né, pelos obstáculos aí de acesso ao arquivo, ainda não encontrei muitos outros exemplos italianos nesse sentido, assim, ainda parece muito circunscrito a esse artista. Mas é um caminho possível, assim, que realmente as representações de chocolate, elas são muito... Assim, elas têm uma conotação bastante aristocrática, e eu acho que elas pendem muito para o lado da sensualização do consumo. Então, muitas vezes elas aparecem em representações femininas, aristocráticas, e se reduz a isso, assim. Em outras imagens de outros espaços, elas aparecem... O chocolate geralmente aparece quase como um acessório, assim, marginal, assim, no ambiente. Mas essa é uma coisa que eu tenho trabalhado, assim, recentemente, diante da falta mesmo de imagens com isso. Já a discussão sobre gênero, essa é uma discussão que data, né, de muito tempo atrás, já desde a defesa.
E eu tenho explorado muito as discussões sobre isso, principalmente porque essa teoria de separação das esferas, né, essa ideia de mundo feminino e mundo masculino, ela foi muito contestada ao longo dos anos em favor de uma perspectiva mais contextual. Então, quer dizer, o mundo é dos homens e das mulheres e existem prescrições de comportamento que não necessariamente são seguidas e que são colocadas tanto nas imagens quanto na via textual. E eu estou tendendo a enxergar essas, especialmente aspectos de conversação, mas também as anti-conversation pieces, né, como estava na minha dissertação, que são as imagens que subvertem esse gênero para criticar o consumo. Eu estou tendendo a enquadrar essas representações na própria literatura prescritiva do período. Então, não tanto como uma percepção desses mundos separados, mas como uma prescrição do que deveriam ser essas funções na sociedade no momento em que a própria família está passando por uma reconfiguração assim, do que ela significa e do que ela significa também moralmente, né? Então, eu tenho pensado muito nisso e é uma coisa que eu ainda estou articulando assim, com as fontes, porque tem bastante coisa nesse sentido e também tem uma distinção grande nesse gênero em particular entre Inglaterra e o resto dos países que eu estou estudando. Assim, existe um orientalismo sensualizado muito mais forte em imagens francesas, por exemplo, e aí você muda um pouco essa percepção do feminino e a relação do consumo quando você adiciona essa camada, né? Mas acho que é isso, assim, acho que esses são os meus pensamentos, por enquanto. Perfeito. Muito obrigado, Nicole. Sara. Bom, você me perguntou sobre a questão da modernidade e tal na história da arte. Pensando assim, na história da arte, ela é muito mais esquemática, né? Ela não é como a história social que a gente faz, que pensa mais nas estruturas e coisas maiores. Esquematicamente pensando na história da arte, eu vejo, e eu ainda não concluí, porque eu ainda estou fazendo a pesquisa, que esse neoclassicismo já é uma forma de modernidade. Ainda mais porque ele veio da Itália, né, daqueles descobertos novos de arqueologia, aquela coisa do século XVIII. Isso foi muito novo para esse mundo artístico de ser feito e ser produzido. Você começar a pensar numa pintura, em algo que está muito afastado de você no tempo, que não é assim relacionado com temas religiosos. Então é uma modernidade, eu acho que a própria escola neoclássica já se dá como algo moderno. Agora, quando a gente pensa em representações na América Portuguesa, depois no Reino Unido, do Brasil e Portugal, tem um problema. A questão é, as formas de fazer arte aqui eram muito controladas pela coroa de Portugal. Então, assim, você não tinha um estímulo para que houvesse circulação de imagens em geral, para que essas artífices pudessem produzir imagens. Eles tinham as produções, assim, ideias deles do cotidiano, do dia a dia. Então, você tem o mestre Ataíde, que faz imagens de santos com a cara de pessoas. Isso também acontece na Europa, mas, assim, você não tem uma grande fonte de inspiração. A partir do momento que a coroa vem para cá, esse cenário artístico, ele se torna muito profícuo, porque tem um investimento realmente, um fomento de parte da coroa de Dom João como príncipe regente para trazer pessoas para começarem a pintar, a desenhar tudo que tem aqui. Porém, lá no século, já aqui no século XVIII, essa é uma parte da minha pesquisa que eu estou fazendo aqui em Portugal, já tinha um esforço, aí eu já posso pensar que já tinha realmente algo assim de moderno na questão artística aqui em Portugal, dentro de uma lógica de antigo regime ainda, um pouco de iluminista, mas assim, já tinha assim uma coisa de interesse nisso, de vamos tentar reproduzir várias coisas diferentes, inclusive partes dos nossos domínios lá na América Portuguesa. Tem uma intenção, somente na época de Dona Maria I, de mandar artistas para essa parte, para começar a desenhar, só que só uma expedição vingou, porque depois começou a Revolução Francesa, um monte de coisa, e a gente já sabe o que acontece com a história, então você não tem tantos registros imagéticos nesse sentido, mas você já tem este movimento, que pode se dizer moderno, antes disso. Porém, nesse espaço americano, realmente é mais difícil por essa questão do controle mesmo da coroa que tinha. E não é só o controle, assim, da circulação de imagens, dos materiais, era muito difícil de chegar, então, assim, você não tinha acesso tão fácil às coisas para se fazer pintura,
eram tudo muito limitado aos artífices de igrejas, de irmandades, eram essas pessoas. Então, isso acaba, não é atrasando, mas não traz uma modernidade que acontece no século XIX, assim, por causa disso, por causa dessa novidade mesmo da vinda da corte. Ela veio e ela trouxe muita coisa com ela mesmo, esses ineditismos mesmo. Então, acho que eu te respondi em partes. Sara, não, faz parte, trabalhando, né? Doutora, tá fazendo a tese ainda, as coisas estão chegando, mas, pô, muito bacana. E, Leonardo? Obrigado pela pergunta. Eu diria que talvez essa questão da qualidade, da diminuição da qualidade é algo novo em relação ao que foi do 19. Eu penso sobretudo o exemplo que eu quis trazer no texto e também um pouco na apresentação foi em relação, por exemplo, como o consumidor norte-americano ele tem esse hábito de tomar o café mais aguado do que nós no Brasil, por exemplo. Isso foi algo que já tem o seu início ali no próprio consumo de café aqui dos Estados Unidos, mas quando ocorreu essa crise que eu comentei na minha apresentação de 53, 54, houve um grande boicote do público norte-americano em relação ao café brasileiro, especificamente, mas o café em geral. Um boicote à compra de café e um movimento de se usar menos pó para fazer talvez mais quantidade de café, ou seja, ele ficando cada vez mais aguado. Isso junto com a tecnologia do café solúvel e a maneira como as torrefadoras aqui dos Estados Unidos realizavam o beneficiamento do café, fazia com que a proporção dos tipos de café que você utilizava nos blends, né, nas misturas do pó de café, não fossem tão mais relevantes a partir dessa queda do preço, dessa massificação da produção em supermercados, da venda da produção em supermercados e da construção dos blends. Então, por exemplo, essa conjunção de fatores que fez ser possível que o café robusta vindo da África, que era considerado um café, uma espécie específica de café, né, diferente do café produzido na América Latina, tivesse uma maior aceitação no mercado, por conta da maior proporção com que eles misturavam isso, né? Ou seja, era mais possível adaptar ou não ao gosto da clientela. Mas talvez, e eu vou investigar isso, porque a pergunta foi boa, existe algo específico para ser olhado entre o que era o café brasileiro, né, que ele chamava tipo Santos, e os restantes dos cafés da América Latina, e como o Rafael mostra também no trabalho dele, isso guarda a relação de como isso foi, como era historicamente produzido de maneira diferente nesses lugares, né? Então a gente vê a expansão da fronteira do café aqui no Brasil. Na época que eu estudo, ela foi em direção ao Paraná, e ela continua igual, a mesma maneira da lógica escravista de produção de arbustos enfileirados, com muito espaçamento, etc., o que era totalmente diferente da América Central e da maneira que a Colômbia também fazia essa produção. Perfeito, Xará, super obrigado. Aguardo ansioso. Não, assim, a única coisa que eu sei é que o que está escrito Santos é certamente o melhor. É a única coisa que eu posso afirmar já sem pestanejar. Gente, a gente tem aqui várias questões do chat. E vamos fazer uma rodada. Eu vou ser bem rigoroso no final do evento, porque vocês têm que almoçar e eu também tenho um evento às 2 do outro lado da Baía de Guanabara, né? Mas eu vou fazer. O João Paulo ele fez perguntas para todos da mesa, né? Então eu vou, na verdade, concentrar. Vamos fazer essa primeira rodada? Eu vou deixar o Rafael por último, porque tem algumas a mais, né? Mas vamos lá, então. João Paulo para Nicole. Imagens como pontos de chegada, mas também como pontos de partida. A teoria dos estratos do tempo funcionaria bem nos dois movimentos? Interrogação. João Paulo para Sara. A valorização do instante pregnante como tendência da modernidade no plano imagético. Acho a hipótese poderosa. Mas o pregnante moderno seria mais forte do que os antigos? Interrogação.
E aí, ainda para a Sara, já emendo aqui uma pergunta do Valdomiro. Ele está pedindo se você poderia desenvolver um pouco mais a articulação possível entre as formulações de Koselleck e de Didi Huberman para o estudo das representações visuais com as quais você trabalha. Deixa eu voltar aqui, João Paulo. João Paulo para o Leonardo. Iniciativas institucionais sem efeitos desejados. No plano específico das expectativas sociais, houve anseios deliberados de malogro de tais iniciativas? Interrogação. Muito boa articulação. E, finalmente, para o Rafael, o próprio João Paulo pergunta, né? O laboratório critica abertamente modismos historiográficos. Em contraparte, valorizamos tradições. Somos antimodernos? E como justificar nosso afã pela inovação historiográfica? Ainda para o Rafael, Alain El Youssef. Dentro do cenário historiográfico da história global, a especificidade do LabMundi estaria na preocupação em pensar a história global a partir da dialética dos tempos históricos? Interrogação. E, finalmente, Guilherme Felgueiras, também para o Rafael, como exatamente o método progressivo-regressivo do Sartre contribuiu para ligar os debates da história global com a história local? Microhistória. Tem mais acho que eu vou deixar para uma segunda rodada aqui, porque está chegando mais algumas questões. Então vamos lá, vamos fazer essa primeira rodada, depois a gente vai para as remanescentes. Tem uma do Lucas, outra do Carlos Frederico e uma do próprio Alexandre. Mas vamos lá então. Então vamos seguir essa ordem, Nicole, Sara, Léo e Rafael. Nicole. Beleza. Essa pergunta do João Paulo é muito boa, inclusive é uma das dúvidas, né, que eu estou tendo na elaboração da tese. Eu acho que, bom, hipóteses, né? Eu acho que sim, tem validade. Talvez seja mais difícil de testar essa validade para o movimento partindo das imagens do que chegando nas imagens, porque é muito mais fácil e mais acessível pensar na produção das imagens do que na sua reverberação, né, no seu retorno. Mas eu acho que esse retorno ele pode ser examinado de outras maneiras, talvez com um cruzamento de outras fontes, para ajudar um pouco a pensar no que isso significa partindo das imagens por essa perspectiva. Então, por exemplo, pensar na própria construção do ritual do chá no seu sentido material. Então, pensar na difusão de consumo da cultura material disso, como que isso se dispersa em diferentes países, com diferentes circuitos próprios de consumo disso. Também pensar nos próprios potenciais observadores dessas imagens, que eu acho que também é um dos desafios de trabalhar com isso, que é quem observa essas imagens. No caso de representações familiares, tem um desafio particular que algumas dessas representações podem estar no contexto doméstico, inacessível para o público geral, não é uma coisa que está exposta publicamente, mas ao mesmo tempo dá para se pensar no quanto essa exposição privada, ela também tem impacto relativamente público na medida em que ela é exibida para visitas, para empregadas e empregados de casa. Então, acho que indo por esses caminhos, assim, talvez dê para pensar no movimento inverso, partindo das imagens para um contexto mais amplo. Mas ainda é uma coisa que eu estou trabalhando na tese, assim, é uma boa pergunta justamente porque eu não decidi ainda. Perfeito, Sara. Nicole, Sara. Bom, obrigada, João, Valdomiro, pelas perguntas. Deixa eu falar o que o João me perguntou sobre estante pregnante, né? Se ele é mais forte. Eu não diria que ele é mais forte, eu diria que ele é uma adição de um tipo de estante pregnante a partir desse momento moderno, assim como a modernidade também é uma adição de tempo, ela não é um único tempo que existe e todo mundo vive, você tem uma multiplicidade de tempos vividos, assim como eu também acho que na arte você também tem uma multiplicidade de tempos dos quais você pode reproduzir, e esse estante pregnante da modernidade que eu quis trazer com Thomas Ender é uma questão que também está envolvida com um estante pregnante que tem a ver com a memória, porque a partir desse momento que eles começam a fazer reproduções
de ambientes externos, e daí vai continuar, né, ao longo do século XIX, que vai dar lá no impressionismo, eles precisam fazer o esboço naquele momento de uma coisa que não é posada para eles, mesmo que, se pegar a história da arte, que pensa reproduções da Pietà, não sei o que, de coisas clássicas, também não eram pessoas que pousavam, com certeza, mas você tem, como se diz, modelos. A natureza também é pensada assim, como um modelo de beleza estética perfeita, só que você faz aquele esboço, o artista faz o esboço naquele lugar, e ele só ia terminar aquilo depois de muitos anos, ou no ateliê dele, porque ele tinha que rodar por um monte de espaço, e ele tinha que trazer também um elemento da memória mnemônico para terminar aquele instante pregnante. Então isso, eu acho que é uma coisa nova, e aí eu também sou eu que falo, são os historiadores da arte, outros historiadores que trabalham exatamente com isso, e me parece que não é uma coisa mais forte, é uma coisa nova, é uma adição nova de um novo instante pregnante na história da arte, na história da imagética. Sobre o que o Valdomiro falou sobre o Didi Huberman e o Koselleck, para mim, eu acho que o básico da intersecção entre eles é a questão dos cristais de tempo, que não é exatamente do Didi Huberman, que ele pega do Walter Benjamin e desenvolve, e a questão dos conceitos, porque tanto a imagem, que tem os cristais de tempo aprisionada ali, o conceito também cristaliza experiências passadas e faz, e produz só que essa parte na parte da escrita. Então, acho que essa, sim, é uma coisa muito básica para mim, e que eu acho que é uma interseção bem nítida dos dois. Outra questão é a questão da experiência em si, que os dois trabalham, e da questão da sobrevivência, que vai passando, no caso do Didi Huberman, analisando as imagens, e o Koselleck também fala dessa sobrevivência na questão dos conceitos. Acho que basicamente é isso. Não sei se eu te respondi, Valdomiro, muito obrigada. Perfeito, Sara. Leonardo. Sim, obrigado pela pergunta, professor João. Existiam esses anseios deliberados de que essa iniciativa fosse malograda. É algo importante que eu deixei de citar na apresentação. Então, por exemplo, pelo lado dos países consumidores, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos e as forças históricas ligadas ao mundo do café na sociedade norte-americana eram contrárias a um acordo de commodity que regulasse o comércio a partir de cotas. Não só os Estados Unidos, mas os países europeus também, as metrópoles coloniais que produziam café, estou falando sobretudo de Bélgica, Portugal e França naquele momento, eles eram contrários e foram contrários a um acordo, a uma organização que tivesse como espírito a implementação de cotas de exportação, porque de certa forma isso freava a possibilidade deles entrarem e cada vez mais ganharem parcela desse mercado internacional, que eles estavam ganhando muito rapidamente naquela época. E um outro fator que também contribuía para esse malogro, para esses anseios deliberados de malogro, era a própria dificuldade dos produtores latino-americanos cooperarem entre si para essa iniciativa. Então, tudo isso que eu falei são hipóteses com as quais eu estou trabalhando ainda no andamento desse trabalho. Mas, como exemplo, logo durante a conferência que foi feita ali em janeiro de 58, alguns dias antes e durante a própria conferência, a chancelaria brasileira, por instruções do Ministério da Fazenda, estava acompanhando a visita, acompanhando as notícias sobre a visita de uma delegação soviética à Colômbia, a Bogotá, que tinha como um dos seus maiores objetivos ali fazer acordos comerciais entre Colômbia e a União Soviética, sobretudo comprando café colombiano. Então havia uma competição entre os próprios latino-americanos pelo mercado internacional do café, e além de, historicamente, os outros produtores da América Latina, isso é algo que vai se repetir nos anos 50, mas é uma dinâmica que vem desde do final do 19. Esses outros produtores da América Latina, eles conseguem se aproveitar do que era o guarda-chuva da produção brasileira em relação a barateamento de preços ou entrada no mercado, e por vezes isso criava incentivos, digamos assim, para que eles não apoiassem um acordo. Era melhor
se houvesse uma situação de instabilidade no mercado, eles sabiam que poderiam contar com o grande guarda-chuva e o poder intervencionista do lado brasileiro, que por conta da grande porcentagem que tinha do mercado, as suas políticas unilaterais, elas conseguiam ter um efeito no mercado todo. Perfeito, Leonardo. Rafael. Maravilha, vou agrupar todos os comentários que estão, as questões que foram feitas, porque na verdade elas vão ao cerne aí do que é o laboratório, né? E acho que todas elas, de certo modo, estão contidas, tanto do Guilherme como do Alano, na pergunta mais ampla que o João fez, né? Aí tem uma coisa bem interessante, porque, poxa, história global, moda, todos nós queremos sempre apresentar nossas pesquisas como inovação, porque senão não teria sentido a gente fazer ciência, né? Poxa, a gente está fazendo pesquisa, na hora que você vai atrás de recursos públicos para financiar as viagens ao exterior, tal, a gente está inovando, né? Mas como ao mesmo tempo, acho que esse que é o sentido da pergunta do João, como ao mesmo tempo o sentido da produção científica é inovar, e a gente tem, assim, e eu digo porque é uma coisa que volta e meia aparece nas nossas discussões, né? A atitude antinovidadeira. Antinovidadeira porque é um elemento que está presente no próprio rótulo de história global, que já é um rótulo que já se esgarçou também, ou seja, já, como tudo no capitalismo contemporâneo, as coisas se gastam rapidamente, o turnover aí é violento, a velocidade dele, né? Ou seja, tem uma contradição que o João está colocando na pergunta dele. Não a contradição da pergunta, mas a contradição que supostamente haveria dentro do próprio laboratório. E a resposta, João, né? Eu diria o seguinte, cara, está no fundamento do que o Alan colocou na sequência, né? A especificidade do LabMundi não estaria na preocupação em pensar a história global a partir da dialética dos tempos históricos. O que a gente faz no próprio ofício é a dialética do tempo histórico. O que isso quer dizer? Sabe, eu falo isso quando eu digo a gente, eu acho que eu tenho possibilidade de falar sabe, no que a gente faz coletivamente, né? A todo momento a gente está procurando descortinar tradições pregressas que já continham a agenda do que a gente está colocando agora e que ofereceram respostas distintas às perguntas que a gente faz no presente. Só que para, sabe, realmente poder ser inovador, a gente não pode simplesmente esquecer o que foi feito no passado. Então, a importância de dialogar com tradição, qual que é? É reconhecer que a estrutura da história é diferente da estrutura da ciência política, da sociologia, da economia, e ela está muito lastreada em formas de escrever a história que foram praticadas no passado. Ou seja, a gente tem que necessariamente sempre prestar atenção em tradição para, colocar com muita clareza qual que é o avanço que a gente está tendo aqui. Ora, esse diálogo de passado e presente, ou seja, a gente tem que inovar no presente, mas simultaneamente prestar atenção a como se foi escrita a história no passado, a dialética da adoração está colocada aí. Ou seja, você percebeu o presente, prende passado e em vários ritmos temporais. Ou seja, da mesma forma que a gente encara o objeto, eu acho que a gente também encara os múltiplos objetos nossos, a gente encara também o ofício da história, ou seja, a história do ofício da história, né? Então, prestar atenção em historiografia não é simplesmente um campo à parte, que hoje é um campo, enfim, próprio de produção de conhecimento histórico, mas no nosso caso está embutido na nossa própria forma de fazer história, tá? Eu acabei girando um pouco, mas a resposta é essa. Ou seja, a gente é antimoderno, ao mesmo tempo somos modernos, estão tentando, enfim, avançar na produção de conhecimento histórico, porque a todo momento a gente está operando com a ideia da dialética da duração, dialética do tempo histórico. E aí sim, eu acho que esse é o centro do laboratório. Um outro centro que está ligado a isso também, e tem a ver com a própria pluralidade dessa mesa, é a preocupação permanente, que é muito difícil colocar isso como horizonte, mas está sendo como horizonte, de cruzar mental e material. Não segmentar o tratamento do mental, nem do material, mas sempre integrar essas duas dimensões constitutivas de nós como seres humanos em sociedade, né? E o ponto de juntar tudo isso, gente, né, eu acho que é dado pelo título da biografia do Koselleck, que o Olsen fez, né? Histórias no plural. O que o laboratório, o que o LabMundi faz, são histórias no plural, né? Histórias que não segmentam micro e macro, histórias que não segmentam mental e material, e que tem história global no título, porque a gente, de certo modo, reivindica, né, o horizonte de uma tradição pregressa, que é de tentar fazer
história total a partir do conceito de global, ou seja, de dar conta da globalidade das relações humanas, de seus múltiplos espaços, seus múltiplos tempos, né, e sempre por meio da dialética passado-presente. Daí que o Sartre é uma leitura que eu acho que foi bem interessante que a gente fez, porque esse era o problema que ele se colocava, né, de como cruzar o macro e micro, né, o biográfico e época, né, os elementos de representação mental, ou seja, de produção simbólica e de produção material. E era um autor que, poxa, foi muito lido no Brasil, no mundo todo, né, mas que teve, em especial aqui na USP, uma marca muito forte nas obras de Emília Viotti da Costa, na obra do Fernando Novaes, né, e que estavam em permanente diálogo com esses camaradas. Então, ou seja, quando a gente reivindica a tradição, tradição nesse sentido que eu tentei colocar no meu texto também, né? A gente não está fazendo a última novidade, estamos, sim, sempre tentando inovar nos nossos campos específicos, mas escorados num conhecimento muito sólido do passado historiográfico brasileiro e mundial, né? Então, eu acho que, poxa, essas questões aí, de certo modo, elas unificam o conjunto, o projeto político historiográfico do laboratório, né? É assim que eu encararia as questões. Maravilha, muitíssimo obrigado, Rafael. Vamos então para provavelmente nossa última rodada, vamos ver. Lucas Casemiro Brison, sem especificar ninguém, né, mas está perguntando aqui, minha questão pode ser um pouco inocente e ingênua, mas a farei mesmo assim. De que maneira os contatos entre os métodos e aportes teóricos entre história e relações internacionais contribuem nas discussões do laboratório? Questiono isso porque a perspectiva de historicismo realista do Moreira parece se aproximar das teorias realistas propostas por Eduardo Carr. Posso estar enganado, pois ainda não os li. 3 pontos. O próprio Alexandre Morelli, para Rafael Iderenze, a conexão do laboratório do LabMundi com o IRI traz para nossos debates uma estrutura de poder inexistente até o final do século XIX, período até o qual se concentram os objetos estudados no Lab, no Departamento de História, que é o Estado-nação. Podemos fazer um balanço da entrada dessa nova experiência histórica política em nossas discussões? Interrogação. Carlos Frederico Alves Carneiro Viana, para o Rafael, no sentido de perenizar a memória do que foi discutido no Lab, uma forma, indireta que o seja, não seria publicar uma obra coletiva com textos que remetam às influências teóricas discutidas? Já se discutiu essa possibilidade? E, finalmente, Roberta Quirino, para Sara, quais são os desafios para o entendimento da modernidade, a partir de uma historiografia que também questiona o recorte temporal de que essa modernidade teria se iniciado no século XIX, por exemplo? É isso. Quem gostaria de começar? Rafael, toma a liderança aí, então. Sara, vai lá, Sara. uma pergunta, então acho que é mais fácil. Roberta, obrigada por você ter perguntado. E eu acho que o desafio, acho que depende, assim, de qual espaço que se fala, de onde se fala, né? Porque se a gente tomar realmente a modernidade na forma, nos moldes do Koselleck, que está depois da Revolução Francesa, e no século XIX, de fato, uma implementação no Ocidente dessa modernidade, eu acho que é simples. Mas, por exemplo, no meu caso, na minha pesquisa, no meu objeto aqui, pensando alto, um pouco das conclusões que eu ando tomando, se a gente pensar em Portugal, no século XVIII, tem muito uma questão de modernidade atrelada ao iluminismo, do Pombal, etc., que eu concordo. Mas eu já tendo agora um pouco a ver isso como uma modernidade que já está se dando aqui, sim, em Portugal. Por quê? Porque o Marquês de Pombal, ele faz toda aquela reforma, tem um ponto de inflexão enorme, que é a questão do terremoto, e isso, de fato, muda a política, que é inesperado totalmente, muda a história de Portugal nesse sentido. E depois tem a Dona Maria I, que sobe ao trono, tem a viradeira, vamos dizer que ela quer voltar ao passado, só que ela não consegue voltar a este passado. Por exemplo, o reinado do avô dela, né, Dom João V, já não funcionam. Os exemplos daquilo que eles viveram já não funcionam para a realidade com a qual ela está lidando, que realmente passa pela Revolução Francesa, e ela tem realmente problemas de demência, etc., mas é porque já está vendo que tem ali um futuro em aberto e é uma coisa que não tem mais como voltar atrás. Então, eu acho que o desafio depende de que espaço se fala,
de que momento da história que se fala. Eu acho que pode tomar os modelos do Koselleck como um norte, mas ele não é fechado, né, em si próprio. Eu acho que tem que analisar caso por caso, e acho que pelo meu caso, eu vejo isso. É isso. Obrigada. Perfeito, Sara. Agora temos Léo e Rafael aí, questionários. Passou a bola para você, Leonardo, vai lá. Eu posso ir. Eu posso comentar essa pergunta do Lucas sobre História e RI, e também já sigo para a pergunta do Alexandre e passo para o Rafael. Sobre como os métodos e aportes entre História e RI. Eu acho que a tradição da área de relações internacionais no Brasil em geral e na USP em específico, ela segue uma linha de entender relações internacionais como uma área do conhecimento, como um campo que reúne diferentes disciplinas para solucionar questões. Então, direito, economia, sociologia, ciência política e a história, ou seja, reúnem essas disciplinas para tentar realizar uma compreensão dos problemas contemporâneos ou do passado. Entendendo o LabMundi como um laboratório de história, a gente consegue criar uma certa interface com o que é a área de relações internacionais dentro da disciplina de história, em específico a história das relações internacionais, ou história global, como é muito chamado hoje em dia, mas no nosso caso, história das relações internacionais. E eu não acho, Lucas, que seria à toa essa relação que você vê entre o Edward Carr e o que seria o historicismo realista, né? O Carr, antes de um teórico das relações internacionais, ele era um historiador, né? Um historiador inglês do seu tempo, dessa tradição realista. Então, eu acho que existe essa interface de contato entre o que você está dizendo, entre o historicismo realista e como que é a maneira do Edward Carr, por exemplo, explicar o que foi o período entre guerras e a ascensão até a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que ele faz na sua obra mais conhecida. Sobre a pergunta do Alexandre, em relação ao Estado Nacional, é algo com o qual eu ainda estou me debatendo ao longo da pesquisa e que eu percebo que diversos dos obstáculos residem ali. Eu cada vez mais tenho a tendência de entender que o que mudou em relação ao Estado Nacional talvez tenha sido uma questão de volume e extensão a partir do século XX, ou talvez sobretudo a partir de 45, do que em relação ao 19, porque os tipos de relações que a gente tem que observar, talvez eles não se alteraram tanto. Então, você tinha grupos da sociedade, elites econômicas que se faziam presente no Estado, no 19. Isso ocorre no 20, só que com mediações diferentes, através de, por conta do maior volume, da maior extensão do Estado, talvez isso ocorra por mediações mais numerosas, por etapas mais numerosas de mediações entre o que é toda a atividade social com o qual aquela elite guarda a relação e como ela vai conseguir colocar isso como um dos autores que a gente no LabMundi chama, como que ela vai conseguir colocar isso no que seria o Estado, que é quem faz o ponto de vista dos pontos de vista. Então eu tenho entendido mais nesse sentido da expansão do volume e da complexidade de agências, de órgãos dentro de ministérios, dentro do que era um Banco do Brasil, por exemplo, e por aí vai. Eu não sei se a natureza se altera, mas eu acho que tem algo sobre a natureza, sim, mas eu ainda não estou nessa reflexão, eu admito. Rafael? Ótimo, eu vou até, Alexandre, a pergunta contém um mundo aí, acho que como agenda, uma questão que a gente tem que estar no nosso horizonte, porque é um laboratório, poxa, que ao entrar o pessoal do IRI, poxa, avançou para o século XX, né, e isso ilumina muito a forma pela qual a gente vê os nossos objetos para quem está trabalhando com o século XVIII, XIX, XVII, ou mesmo XVI, como a gente tem
gente que trabalha, né? E, bom, há várias entradas possíveis, né? Parece que é sempre uma muleta que eu adoto em particular, né? Você quer jogar para a dimensão temporal, mas o que está colocado na tua questão é o seguinte, né? Ora, muda a configuração do Estado ao longo do século XX. Ou seja, é uma outra formação, ainda que guarde o mesmo nome, né? Mas é um Estado muito mais, assim, o Estado Nacional do século XX é muito mais estruturado, muito mais perene, muito mais poderoso na conformação de relações sociais do que era no passado. O Estado, antes do século XX, antes do poder burocrático, mas é um Estado muito mais aberto, muito mais poroso, né? Não sei se eu estou empregando os termos com a precisão exata, mas é fundamentalmente a ideia de que, poxa, houve uma mudança de fundo na tessitura da forma estatal, na passagem, os novos meios técnicos de aceleração, tudo que a gente leu no Rosa, na passagem do 19 para o 20. Concordo integralmente. No entanto, nessas mesmas formas estatais mais estruturadas do século XX, né, que muda, enfim, a forma de política e tudo mais, você tem os tempos anteriores ali presentes, né? E vou tentar dar um exemplo isso de uma forma concreta a partir do que foi a apresentação do Leonardo hoje. Ou seja, ele está lidando com atores estatais, ou que agem em nome do Estado, atores políticos, né, assim por diante, numa realidade que é de outra tessitura em relação às intervenções anteriores no mercado mundial do café, mas aí, ao acontecer isso, poxa, você tem um outro movimento que está... Então, você tem uma novidade colocada, né, Leonardo, lá na década de 50, que você não tinha antes. Mas, simultaneamente, como estava colocado na sua própria apresentação, o volume de produção que determina o quadro mundial da economia cafeira, que tenta ser regulada na década de 1950, vem do século XIX, de uma outra formação estatal, que é o Estado Imperial Brasileiro do século XIX, e que esse legado histórico está embutido, né, no que é o mercado mundial na década de 1950. Então, mesmo que você tenha a novidade do Estado Nacional, de outra configuração no século XX, as experiências pregressas de outras formações estatais estão embutidas no que está acontecendo ao longo do século XX. Então, claro, você tem uma ruptura aí, mas dentro da ruptura tem elementos de reprodução de estruturas históricas anteriores, de tempos históricos, que estão presentes ali. Olha, essa é a chave, e por isso que eu acho assim, que essa é a potência do LabMundi. Se a gente usa essa plataforma de observação para todos os objetos, a gente sempre vai ter resultados novos em relação aos nossos objetos. A gente vai ter a tal da inovação que o João Paulo está colocando, né? Por isso que eu acho, sim, que o investimento teórico que a gente deve continuar a fazer é o investimento de uma teoria dos tempos plurais, e radicalizar isso para os objetos mais distintos possíveis, que sejam lidando com história cultural, história econômica, história social, e sempre tendo um horizonte lá na frente, que é de fazer o cruzamento entre o mental e o material, as escalas espaço-temporais, né? Pô, essa é uma agenda gigantesca, essa agenda, acho que esse é o caminho que a gente pode continuar a explorar coletivamente, cada um a partir dos seus objetos, suas unidades específicas de observação, mas tendo isso no horizonte. E aí eu coloco, aí tem um elemento novo, sabe? E que ao mesmo tempo não é novo. Ou seja, é novo no que se refere ao que são os centros no mundo que praticam história global, que reivindicam história global, que é pelo espaço, não pelo tempo, né? E não é novo porque a gente tem tradição historiográfica brasileira que fez isso. Então, pô, se olhar lá para o passado, pô, era o que o Fernando Novaes estava, de certo modo, tentando fazer num diálogo direto com a Escola do Zanardi, né, com o marxismo. Era o que a Emília Viotti estava tentando fazer num diálogo direto com a Escola do Zanardi e com o marxismo. Deram as respostas que eram possíveis serem dadas naquele momento, né? E agora a gente está num outro momento, né? Não é simplesmente, repisar tudo que foi feito, mas, poxa, reivindicar essa potência desse passado, né? Como agenda, como, horizonte para o nosso futuro, né? Então, Alexandre, pô, é assim que eu respondo, claro, a gente tem que incorporar, e vai também para o campo do Carlos Frederico. O Carlos Frederico, se você colocou, né, da obra coletiva, eu vou até me remeter agora a um texto que a gente vai acompanhar, que é o texto do João Paulo Pimenta, quando ele recorre à diferença entre vivência e experiência, né? É difícil a gente pegar uma vivência, que foi a discussão coletiva dos textos, né, e com todo o afeto que tem depois a pizza, bar, assim por diante,
e tentar transformar isso numa experiência escrita, que é a experiência do texto, né? Então, assim, a história do laboratório, ela ocorre nesses dois planos, que é o plano da vivência e da experiência, né? A gente tenta pegar um pouco da experiência em cada intervenção que a gente faz de falar. Então, quando a gente fala, qualquer um de nós fala, poxa, uma fala dos que são mais antigos tem embutida nessa fala tudo que foi discutido ao longo da história do laboratório. Mas tem o elemento da vivência ali também. Então, colocar num texto escrito, poxa, o que foi, mata, sabe? É o tempo que se perde. A gente pega, sabe? A vivência implica também perda do tempo e retenção do tempo. É a dialética permanente aí do tempo que está colocado, né? Então, perder que nem o Leonardo Marx fala em outro contexto. A gente tem que ter também o direito ao esquecimento das discussões no laboratório, né? Porque é aquela coisa para a gente voltar no tempo e tentar repor a experiência que a gente perdeu pelo esquecimento, né? Então é essa espiral infernal aí, mas que faz a gente viver, né? É isso. Mas, ó, se eu posso dar uma sugestão, uma possibilidade seria separar e criar um texto só sobre a pizza, usando estruturas do cotidiano do homem, né? Mas, enfim, deixo aí para discussões futuras de vocês. Temos uma última pergunta, que eu acho que tá né, para o Rafael, mas pode ser para todos, enfim, quem quiser responder, porque acho que vale para o laboratório inteiro, né? E vem lá da Mariana Malacrida, que é, na verdade, o pseudônimo do professor Fábio Morales, da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou de me avisar que entrou com o perfil da esposa sem querer, né? Você na verdade estava xeretando, provavelmente, o perfil da esposa, esqueceu de deslogar, mas mandou uma pergunta aqui em nome dela. Adicionando o futuro à dialética do tempo, quais são as questões que você vislumbra nos próximos anos do LabMundi? História global, do capitalismo, dos conceitos, o que vem depois? Profetize. Uma pergunta digna do seu apelido, Labirinto de Fauno. Cara, eu não consigo nem profetizar o que vai acontecer comigo, porra, hoje na pizza, que você pode acabar muito bem, enfim, né? Mas, assim, respondendo, Fábio, eu colocaria, cara, esse horizonte da gente tentar, sabe, apostar para além da dialética dos tempos, né? Não nos temas, porque, assim, história global, capitalismo, história dos conceitos são campos disciplinares, são, vamos dizer assim, objetos, história do capitalismo é um objeto, né? Eu diria mais o desafio realmente de, poxa, como é que a gente vai ter o cruzamento do mental e do material, sabe? Isso é uma coisa que, putz, porque acho que tem uma série de implicações em relação a vários objetos. História das relações internacionais, história, poxa, intelectual, história das representações visuais, que foi o que apareceu hoje aqui, né? Mas também, poxa, história ambiental, ou seja, história das transformações do mundo material, né? Esse é um ponto que, assim, que é perene nas ciências humanas, né? E voltando, tem um texto belíssimo lá da Emília Viotti, que é a Dialética Invertida, que ela se vale do Sartre para criticar o culturalismo, né? Mas sem negar o culturalismo, ou seja, você não pode ser nem economicista nem culturalista, você tem que ter, né, esse processo de cruzar permanentemente, né, as dimensões simbólicas e materiais, né, que são constitutivas dialeticamente da vida humana, né? Então acho que esse eu colocaria como um desafio. E sempre, uma coisa que é importante também, né, que vem depois, nunca ser caipira, tá? Porque essa coisa da novidade que vem do centro, né, tem um caipirismo colocado aí. E acho que o LabMundi, quando eu digo caipira, né, eu tenho que elogiar o caipira brasileiro, né? Mas, assim, no sentido de, sabe, de não ser importador de tendências, mas nós próprios criarmos nossas tendências a partir da nossa posição periférica no mundo, né? Que é a posição, sabe, está no Brasil, está no sul global, né? Essa coisa que inventaram aí de sul global e tudo mais, mas olhar de frente a frente para o mundo, sabe? Então, provinciano, isso mesmo, obrigado. Caipira não, exatamente isso. Essa que era a diferença que estava me escapando, viu, Alexandre? Né? Ou seja, não ser provinciano, né? Mas ser caipira, é isso, né? E ser matuto, ter desconfiança do que está vindo de fora, não é tanta coisa não, esse bicho parece que é grande, mas não é não, sabe? E apostar na audácia que a gente tem, os nossos objetos, gente, dá para ver aí pela programação, são objetos audazes, sabe? A gente tem que ter cada vez mais audácia, eu acho, não menos audácia, né? Na elaboração de dissertações e teses de doutorado. Cada vez mais
audaz, porque a gente tem condição, sim, de fazer o que a gente está colocando como horizonte, né? É isso. Maravilha, Rafael. Espero que o nosso querido Fábio Morales tenha ficado satisfeito. História total é o futuro, né? É a utopia pela qual o LabMundi seguirá buscando. É aquela que faz a gente andar, né? A lá Galeana. Mas, gente, não temos mais questões aqui. De fato, acho que é o momento de encerrarmos. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, a mesa está aberta, mas eu particularmente, enfim, agradeço muito a possibilidade de ter mediado a mesa e participado, nem que fosse um pouquinho, desse evento aí de 10 anos do LabMundi, que, pô, sensacional. O LabMundi, para mim, né, tem um significado absolutamente central na minha formação. Entrou na reta final do doutorado, mas mudou totalmente o jogo para mim, né, e carrego com ele até hoje no meu coração. Queria estar aí para passar os próximos dias, né, as próximas meses aí com vocês, mas enfim, teremos várias outras oportunidades, né? Assim espero. Mas meu muito obrigado mesmo aí pelas apresentações de vocês, né? Rafael, Nicole, Sara e Leonardo, e desejo um bom evento para todos que vão ficar, né? Infelizmente, Sara, Nicole e Léo estão na mesma situação que eu, né? Vamos ficar lamentando a distância. Mas é isso, gente. Super obrigado e parabéns aí. Parabéns pela mesa e parabéns ao laboratório, né? Que, pô, é maravilhoso observar a trajetória desse que, para mim, é o laboratório, né?